Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quem Pode, um podcast da IFMSA Brasil, FAG. E hoje nós vamos falar sobre quem pode se destacar no internato. E para isso nós trouxemos dois convidados que já estão passando, na verdade, por esse período da faculdade. O primeiro deles é o Gabriel Alves, ele tem 23 anos, está no 9º período aqui de medicina da Universidade FAG. E ele já participa ativamente das ligas de hematologia e também de semiologia médica. Ele fez cursinho antes de fazer medicina, fez por 6 meses estudando sozinho em casa. Mas o que é mais incrível sobre a história do Gabriel é que ele decidiu fazer medicina desde muito cedo. Com 6 aninhos, ele já falava para a mãe que queria fazer medicina, invadia o laboratório de química no colégio no intervalo só para vestir o jaleco e se sentir um mini médico. E além de estudar, se dedicar aos plantões, às ligas acadêmicas, ele também arranja tempo para jogar futebol, treinar e até mesmo organizar uma célula universitária com alguns amigos. Acho que o dia dele deve ter 48 horas, hein? E o nosso segundo convidado de hoje é o Pedro Arthur Dalmolin. Ele tem 32 anos, está no 10º período de medicina aqui na FAG também e tem a paixão declarada por cirurgia. Ao longo da graduação, ele já passou por diversas monitorias, mas agora ele está atuando como monitor de cardio. Olha que chique, hein? Pedro, ou como ficou conhecido lá no primeiro período, o calouro sumido, que ele contou pra gente, enfrentou uma longa jornada de 8 anos de cursinho. Mas olha só que reviravolta, depois de tudo isso, ele tá aqui e ainda atua dentro da IFMSA Brasil FAG como diretor local de intercâmbios internacionais, clínico e cirúrgico. Ai, gente, é muito difícil falar isso. E também a nível nacional, ele atua como assistente da mesma área para outgoings, na região sul. Pedro é muito introvertido, como ele mesmo disse, fã de jogos, é apaixonado por bulldogs. E é isso, tá aqui para se jogar e apresentar um pouquinho dele pra gente. Pedro, seja muito bem-vindo. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Quem Pode. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Eu também amo bulldogs. Não tem como não amar. Mas tá, agora para entrar no papo, tipo, de internato mesmo, eu queria que você pode começar respondendo, Gabriel. Como foi o primeiro dia de internato? O primeiro plantão, assim, que você deu? Acho que o meu primeiro internato foi algo bem... que eu não esperava, né? Junto com o meu grupo, eu fui lá para a UBS, que eu comecei por salto coletiva, né? E aí, assim que eu cheguei na frente do UBS, não tinha cadeira, não tinha luz e não tinha nada dentro da UBS. A UBS foi assaltada no meu primeiro dia de internato. Meu Deus. Até o café que tinha lá dentro da cozinha eles levaram. Meu Deus. E aí eu não tinha o que fazer. O doutor disse, não tem o que fazer. Você já faz muito tempo, tá aqui. Esse doutor é meu primeiro dia. Disse, pois pode ir pra casa, que não tem nada hoje. Gente, isso não foi combinado, tá? Ele tá contando por livre e espontânea vontade. Exatamente, mas depois logo foi consertado e tudo, e a gente começou aos estágios e tudo. E acho que foi muito bom, assim, eu comecei a perceber o quanto eu precisava crescer em algumas áreas que eu às vezes via no clínico, mas não tinha dimensão, porque eu não era exposto numa situação de atendimento, numa situação de exame físico. E acho que ao longo do tempo que eu fui passando pelos estágios, eu fui percebendo isso e toda vez eu chegava em casa, estudava e melhorava cada dia mais, assim, eu começava a ver e aos poucos via a evolução. Caramba, mas que experiência, hein, gente? O primeiro dia ali. Começou com o pé direito, será? Esquerdo. E pra você, Pedro? Já eu comecei com o meu grupo na clínica médica. A gente iniciou lá no São Lucas, junto com uma médica que eu acho que foi incrível, assim, ter começado aquela experiência, mas foi aquele baque de, é muita coisa, será que eu dou conta? Dá uma ansiedade, dá um certo medo, assim, em algum momento. Mas foi bom, tipo, te coloca à frente de um aprendizado que você sente que você precisa alcançar, que você sempre precisa estar melhorando. Foi essa sensação, um misto de ansiedade com um pouco de, meu Deus, será que dá certo? Será que eu consigo? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas qual que foi a primeira coisa que você fez ali nesse seu primeiro dia? Nesse primeiro dia, a gente acabou acompanhando mais o pessoal que estava no 6º ano. Então, a gente meio que só entendeu como que funcionava a parte das visitas, passar nos pacientes ali no São Lucas. E na parte da tarde a gente teve uma discussão junto com essa médica que ela acabou mostrando como seria essa visita
entre o preceptor junto com os acadêmicos do internato e os residentes. Então, foi um crescimento... Foi mais essa Muito integração ali pra Foi. vocês entenderem. Porque é muito das vezes que a gente olha que parece que você vai chegar ali, eles vão te jogar e tipo, vai, é isso aí, vai fazer. Exato. É um pouco assim, mas o bom é que a gente sempre tem um pouco do apoio de quem já tá ali há mais tempo. Então sempre vai ter algum colega que ou vai estar no 6º ano ou também tá no 5º ano ali, mas já tá passando pelo estágio, então acaba te ajudando. Todo mundo entende que o primeiro dia é sempre uma dificuldade maior, sempre tem um medo maior. Cara, isso é incrível, porque no primeiro episódio, que a gente tava falando, tipo, de calouros, primeiro período, segundo período, essa questão da integração caiu muito aqui no episódio, rodou muito conversa sobre isso, sabe? E aí agora, no primeiro dia de internato, de novo. Sim. A gente sempre acaba precisando um do outro ali, é sempre necessário. Que legal, gente. E é muito legal também ver a evolução dos episódios, né? Ver como as coisas vão mudando e evoluindo. Tipo, eu ainda tô no ciclo básico, então o clínico, pra mim, já é algo que me traz um certo medo ali. E ainda quem dirá o internato, é algo que tá muito além, né? E ver as pessoas que estão ali falando sobre isso de integração, quanto isso é importante, o quanto isso faz parte, é muito legal também. As perguntas aqui são legítimas, tipo, curiosidades nossas. Sim, surge de curiosidade nossa, do que às vezes a gente conversa com o pessoal, então vem lá do profundo mesmo. E teve algum momento em que vocês pensaram assim, caramba, agora ficou sério. Agora eu tô real no internato, eu tô fazendo medicina. Teve em algum momento ali? Sim, sempre, assim, desde o início, como eu disse, já comecei a sentir aquele impacto. Como o Pedro falou, graças aos nossos amigos que estão ali do 6º ano, eles nos dão uma direcionada no que devemos fazer, né? Mas eu comecei a perceber que eu precisava melhorar quando, nos atendimentos que eu ia, sempre que eu terminava o atendimento para passar para o meu preceptor a informação, a história do paciente, eu percebia que ele fazia algumas perguntas que não, doutor, não lembrei disso. E aí eu fui vendo que eu tinha uma responsabilidade maior, porque além de eu fazer tantas provas no clínico, no básico, eu tinha agora um paciente para conseguir tratar, conseguir trazer ele, assim, trazer a cura, trazer alguma coisa que tirasse ele daquela situação, né, de dor e tudo. E aí eu percebi que o doutor sempre me dava essas informações. Você precisa perguntar isso. Você fez o exame físico, o exame abdominal? E eu, doutor, esqueci. E aí foi dessas situações pequenas que eu fui percebendo que eu percebi a responsabilidade que nós temos de sempre estudar para o melhor do nosso paciente que a gente vai atender ali. Sim. Mas foi já no ciclo, foi na saúde coletiva, na UBS, que eu percebi isso e eu disse, caramba, tenho que melhorar muito ainda. Isso ali no internato. Isso no internato. E ainda a gente se compara muitas vezes, às vezes com nossos amigos que estão no 6º e com o doutor também. E isso nos traz ainda uma responsabilidade e um peso na consciência. Meu Deus, tenho que estudar mais, tenho que melhorar mais. Para eu trazer o melhor, não só para meu preceptor, assim como para o paciente também. Essa comparação que você falou, assim, às vezes é até bom, porque puxa a gente para um lado de querer melhorar sempre. Eu tive uma situação que na UPA, quando a gente passou junto com o Dr. Pedro, ele chegou, juntou meu grupo e falou assim, pessoal, vamos revisar o protocolo de trauma. Chegou, todo mundo falou e tal, eu lembro só dele tirando a luva e entregando pra gente, falando assim, vai lá e faz. O rapaz acabou de ser atropelado, tá ali fora, vão lá e façam. Caramba. Daí você dá aquele susto, assim, sabe? Você sempre espera, tipo, não, vamos ali fazer comigo dele. Não, vai lá e faz. Naquele momento você fica, tipo, pô, e agora? Mas você chega, você vê que passa aquele primeiro frio, assim, que você precisa daquela experiência, são situações que fazem você crescer muito, mas que você sente a responsabilidade no negócio, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tá ali aprendendo, você não pode passar muita insegurança para quem tá num momento muito frágil. Então você tá naquela coisa do preciso melhorar, mas ao mesmo tempo, peraí, deixa eu mostrar o que eu sei, deixa eu mostrar que eu consigo. Então, E você chegou a atender esse paciente de trauma? fui eu. Nossa, por isso que você tem Fui essa... Eu vi que a fala, ela tem profundidade. Sim, eu lembro que eu peguei assim, daí eu olhei pros meus colegas assim, daí eu falei assim, gente, me ajuda? Daí eles, não, vamos lá. Daí na hora que eu coloquei, fui fazendo, daí na hora você esquece. Acaba, como a gente não tem esse costume, acaba
na hora você dá uma travada, assim. Mas daí na hora você acaba esquecendo, daí o doutor pede para você dar uma revisada, você dá uma respirada, aí vai. Então, Mas isso é muito legal, sabia? Tipo, quando o doutor pergunta assim, vai, gente, alguém tem que fazer. Você tem que ir. É a melhor coisa que você pode fazer. Inclusive, a próxima pergunta seria como se destacar positivamente no internato. E eu acho que isso faz muito parte. Essa questão de tomar a iniciativa. Você tem algum outro ponto, assim, que você quer passar? Não, eu acho que uma dessas, assim, eu acredito que a princípio a gente sempre chega no hospital, ou na UPA, ou na UBS, com certo medo, né? É normal, porque a gente não sabe o que esperar que pode acontecer, né? Só que agora que eu entrei no ciclo de cirurgia, eu percebi o quanto eu tinha algumas oportunidades para poder aprender. Só que às vezes o medo me impedia muito de tomar atitude, dizer, doutor, estou disponível aqui, doutor, posso fazer. E isso passava, às vezes tinha alguns procedimentos que eu queria fazer, mas eu ficava temeroso porque eu nunca tinha feito, né? Só que eu comecei, o meu professor, o meu preceptor disse assim, era doutor Rogério, lá da UPA, da UPA não, da UBS. Ele disse assim, acho que você precisa conversar com os enfermeiros e a equipe, porque esse pessoal faz alguns procedimentos que às vezes está isento para o médico, mas que é muito importante você saber. E eles podem lhe explicar, lhe ajudar e dar oportunidade. E aí eu colei na enfermagem, disse, ó, tem uma sonda para passar. Eu digo, eu posso fazer? Tu já fez? Eu digo, não fiz, mas eu quero fazer. Aí ele, não, venha para cá, eu vou lhe ajudar, vou dizer. E aí o doutor começou a perceber que eu estava com a enfermagem e disse, esse acadêmico tá querendo aprender. Vou puxar você para fazer uma drenagem de um serômezinho que ele tinha feito um procedimento. E ficou um pouco de secreção. E a Lina, assim. Mas aí foi a partir disso que eu comecei. Aí o pessoal da enfermagem começou a me chamar. Vai fazer uma pulsão? Eu digo, deixa eu ir. E aí, tanto que lá até na UBS do Dr. Rogério, eu pulsionei 20 pessoas só para fazer exame, Nossa. assim, hemograma, sabe? Só que eu acho que é uma experiência. Acredito que o médico ele precisa ter um conhecimento de toda a equipe, tanto do enfermeiro como do técnico. Ele precisa ter um domínio bom, porque eu acho que se algo dá errado ou se algo necessita, sempre vai cair no Sim. colo do médico, né? Sim. E são nesses pequenos procedimentos, assim, que a gente vai ganhando confiança. Então, mesmo que não seja algo que um médico costume fazer no dia a dia, pro acadêmico é tipo, nossa, consegui fazer, né? Dá uma confiança maior, assim. E pra você, Pedro, tem alguma coisa assim que você acha que você faz, ou que os seus colegas fazem que se destacam positivamente? então, até quando eu recebi o convite, eu fiquei meio assim, porque eu sou uma pessoa extremamente insegura. Eu sou uma pessoa mais retraída, então eu acabo meio que sempre voltando nessa parte da insegurança. E eu não me sinto um interno de destaque, mas eu sinto alguém que está tentando se destacar no internato, sabe? Alguém que está tentando dar o melhor, que sente que está correndo atrás do prejuízo, que sente que precisa melhorar. E eu sinto que meu rosto está ficando vermelho. Tá começando a ficar quente, né? Rosada. Então, assim, mas eu acho que no internato a gente sempre precisa ter bastante conteúdo, a gente sempre precisa, igual você falou, às vezes a gente tá numa situações que a gente não espera, a gente nunca sabe o paciente que vai entrar, o próximo paciente sempre é uma surpresa, mas que você precisa estar minimamente preparado. E a gente tem que sempre lembrar que aquele paciente é uma pessoa, sabe? Aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa tem uma família, aquela pessoa tem um cuidado a mais que vai além de apenas chegar ali e dar um tratamento para ela. Então, eu acho que é bem importante a gente se destacar nessa parte de pensar como o paciente gostaria, como você está, se você fosse atendido por você mesmo, como você gostaria de ser atendido. Eu acho que essa parte que tu comentou também você mostrar que você quer fazer, mostrar que você quer aprender, você não precisa ser o melhor. Você precisa mostrar interesse, você precisa estar ali, você precisa mostrar que você quer melhorar. E isso os médicos eles percebem, eles valorizam e eles te dão oportunidade. Se você mostra interesse, se você quer aprender, eles vão te ensinar. Isso é... E eu acho que isso é regra para todos os períodos da faculdade. Tipo, desde o básico, o clínico também. No clínico a gente tem mais oportunidade agora, né? Que temos mais prática. Então, no básico, a questão da vacina que a gente comentou no outro episódio. A gente falou assim, a gente teve aula de vacina, a gente pode vacinar? E aí elas deixavam. Então,
Tem que ter Sim, essa carinha de pau. As meninas do clínico também comentaram isso no episódio delas, falando sobre se jogar mesmo ali e tentar. Porque o não você já tem. É aquela frase que existe ali. O não você já tem. Você tem que buscar o sim, né? Mas, enfim, Pedro foi maravilhoso na fala também, viu? Obrigado. É por essas e outras que a gente escolhe pessoas como vocês. Porque, assim, dificilmente nós achamos que o que a gente faz é o suficiente. Porque a gente se cobra diariamente, a gente se compara diariamente. Mas é sobre buscar se destacar. Porque a gente nunca vai estar no topo ali. Nossa, eu sou o melhor. Porque a pessoa que acha que já fez de tudo e que se destaca só por estar ali, não tá buscando mais. E é sobre buscar, que é o que a gente gosta de falar, o que a gente quer falar. Então, acho que isso é bem importante. Tem que ter humildade pra... Tem que ter. Não, tem que ter humildade, mas assim como o Pedro ele fala, é muito difícil porque você pensa no paciente também. Então, como a gente às vezes se sente inseguro, a gente pensa, eu não queria transparecer aquela insegurança para ele. Então, a gente quer sempre fazer o melhor e aí acaba às vezes que você fica quieto. Não, deixa o doutor que ele já sabe, tudo é mais confortável para o paciente. Sim. Só que acaba, às vezes, nos afetando futuramente, né? Sim, Dizer e é o assim. medo de errar com o paciente Exato. também, né? Porque ele tá em uma questão de vulnerabilidade ali. Você nunca vai procurar um médico porque você tá bem. É porque você tá precisando do auxílio dele. E aí, nós como acadêmicos, com insegurança, com medo de estar fazendo alguma coisa errada, e aí chegar ali e atender o paciente, dá aquele medinho, né? Eu acho que assim, a gente tem que sempre entender nosso limite ali dentro. Sim. A gente ter essa segurança, de passar essa segurança, construir um vínculo com o paciente enquanto a gente está com ele, mas ao mesmo tempo a gente não pode passar por uma área desconhecida. Eu não posso chegar e falar uma coisa que eu não sei para um paciente. Eu tenho que ter essa responsabilidade de saber até onde eu posso ir. Sim. Sabe? Até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar para o doutor e falar assim, ó, doutor, daqui para frente eu não consigo. Daqui para frente eu não sei, eu posso fazer contigo? Eles sempre vão fazer. Dificilmente um médico vai chegar e vai negar alguma ajuda para a gente que está ali. Isso é muito bom, porque você reconhecer que você tem essa limitação, às vezes você se retrai, igual você falou, mas se você buscar crescer a partir daquilo ali, você sempre vai lembrar daquela situação. E a partir daquilo ali você vai construindo e se melhorando a cada mais. Sim, concordo. E é muito difícil você equilibrar conhecimento com humanização, sabe? Você lembrar do conteúdo, tipo, do que você tem que fazer e, ao mesmo tempo, ter o tato com a pessoa. E, nossa, no básico, em propedêutica, a gente é jogado, assim, né, pra fazer as coisas. E a gente fica muito monótono, tipo, ai, seu nome é tal, de onde você é? A sua casa é de tijolos? Quantos banheiros tem em casa? Tem alvenaria? Tem encanamento, aí você vai. Eu tô sim. nessa fase ainda, gente. Eu fiz uma anamnese hoje, eu tô... Curta cada uma delas. É Exato. importante você curtir cada uma. Sim, mas é muito gostoso, gente. Você conversar, você ter contato com o paciente, é algo assim maravilhoso. A gente fez anamnese hoje no CEON, que você vê que às vezes as pessoas querem conversar também, contar um pouquinho, porque estão ali, né, há muito tempo. Tem uma forma de você ter um contato legal. Mas agora, vamos lá. Qual especialidade mais marcou vocês até agora, que vocês passaram? Para mim, até então, eu achei que eu queria clínica, né? Mas cirurgia e anestésio me pegou bastante agora. Porque como eu tô passando pelo ciclo, eu comecei a perceber o quão assim... o quão bom é você passar, às vezes, assim, no centro cirúrgico, você vê aquilo ali, você tem uma resolução dos problemas do paciente, que você consegue resolver. Por exemplo, às vezes o paciente está com... Eu passei pela cirurgia de cabeça e pescoço. O paciente sempre vinha com algum tumor aqui na região da tireoide. E sempre fazia o tratamento para tireoidectomia, né? E resolvia. O paciente, depois a gente via no ambulatório, o paciente vinha feliz, vinha satisfeito com a família, agradecer às vezes o cirurgião, o doutor. E eu comecei a ver como você conseguia modificar a vida do paciente, como você trazia conforto, trazia felicidade para a família também, né? E o centro cirúrgico achei algo espetacular. Acho que me chamou muita atenção e eu acreditava que eu não ia gostar, porque eu gostava de conversar. Eu gosto de conversar, né? Então eu achei Nem que deu pra perceber. eu achei que o clínico era mais para mim, porque eu sempre tinha a ideia do cirurgião ser aquele cara mais fechado, cara que não conversava com muitas pessoas. Mas até então, até eu conhecer um
um cirurgião, alguns cirurgiões lá no centro cirúrgico, né? O Dr. Petros, inclusive, é um ótimo cirurgião que conversa e que deixa o ambiente lá cirúrgico muito mais leve, né? E que eu me encantei pela cirurgia. E a anestésio também. A anestésio, eu pedi a oportunidade aos doutores e consegui entender, assim, de uma forma muito mais profunda, porque eu sempre estudava só teoria, mas aí, na prática, o doutor me deu a oportunidade de entender as drogas, que, no caso, os medicamentos que a gente faz, e entender como é cada técnica que a gente usa para entubar o paciente. Sim. E era algo que você imaginava quando você começou ali na faculdade? Era algo que você queria ou nem passou? Não, na minha cabeça eu disse, eu tenho que ser clínico porque eu converso demais, então não tem como conversar com o paciente sedado. Então, se você conversar só. Aí, eu tinha essa impressão, né? Mas depois que eu entrei no centro cirúrgico, eu vi o quão diferente é e o quão eu estava errado na minha concepção do centro cirúrgico, no geral, né? Sim. E acho que é uma coisa que eu agora não quero mais ser clínico. Declarou, já. Bateu o martelo. Ai, caramba. Nossa, eu gostei. E você, Pedro? E eu também, no início, eu queria partir mais para cardio. Nesse meio tempo, eu dei uma desistida e eu meio que fui me apaixonando pela medicina da família. Passei pelo estágio de medicina da família, né, que no internato a gente passa antes da cirurgia. Falei, cara, eu amo isso aqui. Eu quero isso aqui pra minha vida. Entrei no internato de cirurgia pensando, cara, vai ser o pior ciclo. Vai ser o pior, não gosto de cirurgia. Eu tenho repugna por cirurgia. Tudo que era de cirurgia na faculdade, eu dizia não. Primeira semana, eu falei, vou pra UTI, não vou pro centro cirúrgico, não vou nada. Segunda semana, fui pro um dos estágios que eles dizem que tem uma das cargas mais pesadas ali, que seria abdômen. E naquele estágio, eu conheci 3 pessoas, assim, que foram incríveis na minha vida, que era a Ionara, que é instrumentadora, a doutora Poliana e a doutora Isadora. E a Ionara, principalmente, ela chegava pra mim e falava assim, você vai ser cirurgião? Eu falava assim, não, Deus me livre. Eu falava, não vou. Primeiro, chegou no final, assim, eu já tava meio assim. Ela assim, não, vai lá, vai se lavar, entra aqui na cirurgia. Gente, toda vez que eu suturava um dedo, minha pressão caía. Toda vez que eu suturava um dedo, minha pressão caía. Que específico. A primeira vez que eu entrei na cirurgia, o abdômen todo aberto, assim, segurando o retrator e tudo mais. E eu assim, ó. E a Nara olhava pra mim e falava assim, então ele tá brilhando, você vai fazer cirurgia. Me apaixonei pela cirurgia. Caramba. Apaixonei pela cirurgia. Hoje até fui em atendimento na UBS, só que falei assim, cara, eu gosto disso aqui, mas acho que eu gosto mais de cirurgia. Trocou. Então, seriam 2 coisas que eu teria muita vontade de fazer, sabe? Teria muita vontade de ser um cirurgião e também um dia poder fazer medicina da família. Eu tenho muita facilidade para quebrar um pouco aquele clima, aquela barreira com o paciente. Então, eu gosto de brincar com o paciente, fazer o paciente ficar mais leve ali na hora da consulta, fazer ele falar mais. Então, eu sempre tive essa facilidade. E eu nunca esperava por cirurgia, daí agora... Completamente inesperado. Agora eu me apaixonei, assim, tô buscando o tempo perdido na cirurgia, entrando de cabeça em estágios e tudo que eu posso. Nossa, eu já ia falar que você é um IF nato. Porque a gente brinca, né? Que quem entra na IF sai querendo medicina da família. Mas tudo bem, Pedro, a gente te perdoa. A gente aceita. Então eu Né? Que coincidência. E eu via ele lá no centro cirúrgico, a gente passando lá, só que eu não sabia Pois também. não fazia ideia. E a gente entra, assim, é muito doido como a gente pensa nas especialidades, às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça, não é isso que eu quero, e daí a gente se fecha pro resto. E eu era assim com a cirurgia. Nossa, no momento que eu pude entrar, assim, e daí entra bastante aquela coisa do, cara, se a gente demonstra interesse. Eu comecei a ficar tanto assim, eu lembro que a doutora Isadora, por exemplo, foi uma das primeiras que me chamou pra uma cirurgia ali, tipo, vai lá, monta a mesa. Gente, o desespero que me deu pra montar a mesa. Nunca tinha montado uma mesa. Fui tentar montar a mesa, não, doutora, não sabia, não sei montar certinho. Dela, não, vai montando aí. Daí eu não lembrava o nome de umas pinças dela, você deu uma vacilada aí, devia ter estudado. Só que eu tinha estudado, só que chega na hora do branco, você não lembra. Daí ela me fez uma pergunta, eu fui, respondi, fez outra pergunta, fui, respondi, dela, mas por que você me falou que você não sabia? Se você me fala que você não sabe, eu acabo te, tipo... Te deixando de lado. Te menosprezando. Não não fui nesse menosprezando, nível, mas, né, mas... eu esqueci a palavra que ela falou.
E daí ela falou assim, ó, pega aí a mesa, dá uma olhada no que você não lembra, me mostra. E fui. Naquele momento ela falou assim, não, você pegou rápido, você pegou rápido. E naquele momento eu vi que, cara, eu tenho chance de aprender, eu deslizei, mas vamos atrás. E fui indo atrás e tô indo atrás até agora. Gente, os olhos de vocês dois, quando vocês estavam falando de cirurgia, tá brilhando, assim, Minha ó. psicóloga falou que fazia muito tempo que ela não escutava eu dizer alguma coisa da medicina que tinha me animado tanto. Ela falou que a última coisa foi a EF. Olha aí, Quando eu entrei, que ela falou assim, legal. nossa, que legal, você tá se animando. E daí, da medicina, assim, da área da medicina, cirurgia, ela falou assim, faz muito tempo que eu não vejo você conversando com uma alegria, com essa paixão, assim, de novo. Que legal, gente. Nossa. Ai, isso é muito legal, né? Aham. Ai, Decidi minha residência. eu já tô com medo aqui de querer cirurgia agora. Eu sou É bem muito clínica, legal. por enquanto. A gente Legal. também era. Tá chegando Tem ali. chão ainda, tem chão. Tipo assim, eu não diria que eu não faria. Mas não é a minha primeira escolha, né? A gente tem técnica operatória, né, no quarto período. Então dá pra ter um gostinho, mas nada tão... Não sei, não. Eu acho que é bem diferente. Eu acho que é muito bem diferente. diferente. É Muito muito diferente. diferente. Eu não gostei muito de técnica É porque operatória, eu também não. Então, eu não gostei de jeito É, eu tô nenhum. gostando das aulas práticas só. Tá gostando? Tô gostando. Ó, já é um passinho pra É, cirurgia. a gente mexe com os porquinhos ali. Tendo essas experiências ainda. Mas é assim, aprofundando agora um pouco a conversa. Teve algum paciente que vocês atenderam, que vocês presenciaram, acompanharam, que mudou a perspectiva de vocês sobre a medicina, que ensinou mais do que qualquer livro poderia ensinar, assim? Eu acredito que comigo, eu não sei se... Assim, eu acho que foi um paciente que me tocou muito. Assim, eu, inclusive, estava com o Dr. Peterson fazendo uma traqueostomia nele. Isso acho que foi umas 2 semanas atrás. E ele estava bem nervoso para fazer a traque e tudo. Até cheguei, conversei com ele, disse, senhor, pode ficar tranquilo, vai ser um procedimentozinho rápido e a gente vai fazer o melhor possível. Até peguei na mão deles, fique tranquilo que eu tô aqui, qualquer coisa eu posso ajudar o senhor, não se preocupe. Só que é um procedimento que é um pouco desconfortável, né? Que bota como se fosse uma cânula aqui na região da traqueia, para ele poder respirar melhor. E eu até lá no procedimento e tudo, o doutor fez o procedimento, passou a cânula e ele começou, como é algo externo, né, causa um incômodo e sempre tem o reflexo da tosse, né, ele sempre tosse muito na região. E ele, naquele momento ali, eu tava meio que tentando aliviar, assim, qualquer situação, que ele não conseguia falar, quando faz a traque não dá para falar mais. Mas ele falava pelos olhares dele, né? Ele olhava para mim e tossia. E eu fiquei olhando assim para ele. Aí eu peguei na mão dele e disse, eu vou ajudar o senhor, não vou deixar o senhor desse jeito não. Eu vou tentar aliviar. E pedi à enfermeira, traz gás e traz compressa que eu vou tentar tirar a secreção, que às vezes ele tossindo. E às vezes eu sentia que incomodava muito ele. E é tanto que eu saí correndo, peguei maca, peguei ele no braço, joguei em cima da maca. Eu senti aquela como se fosse, sabe como fosse alguém do coração assim, de casa, sei lá, eu senti aquela necessidade de cuidar, né? E aí peguei a maca, levei ele até com a mão, ele segurado na minha mão e eu arrastando a maca lá para a parte de recuperação. Que eram as enfermeiras que sempre levam, eu disse, não, enfermeira, fica tranquila, eu vou levar ele. Esse paciente aqui é meu. Pegou pra você ali. Peguei pra mim, aí levei pra lá. E assim, algo que eu nem esperava, né? Levei pra lá, botei o esfigmo nele, coloquei pra ver a saturação e tudo, o oximetria. E aí fiquei lá, com ele na mão, limpando ele e tudo, e cuidando. Acho que foi algo que eu me surpreendi, que eu disse, caramba, acho que eu passei uma barreira da medicina que não é só assim, a pessoa tá com uma tosse, eu vou passar uma medicação. Mas eu acho que eu senti que eu fui mais além ali, no cuidado. Eu percebi que às vezes a gente não tem dimensão porque a gente faz muita prova, estuda muito, é só mais questões. E com cuidado com o ser humano, eu percebi ali o quão aquilo mexeu comigo. E eu disse, caramba, isso aqui é algo
queria cuidar e queria cada vez mais ser um acadêmico e um médico futuramente melhor para os meus pacientes. É muito legal a gente poder fazer alguma coisa, né? Se sentir útil. Gente, eu tô esperando ansiosamente por esse momento. Mas dá para fazer cada vez um pouquinho, tipo, cada vez que vocês passarem no estágio, tentem sempre construir essa confiança, porque às vezes é o mínimo detalhe que vai fazer a diferença para esse paciente. A mínima. Você tem alguma história, assim, que você lembra, que te marcou muito? Eu não lembro de um paciente específico, eu lembro um pouquinho de cada, mas teve um paciente na UTI do São Lucas, quando eu estava passando, que na UTI a gente acaba ali mais, quando a gente está no 5º ano, pelo menos quando eu passei, a gente acabava mais ficando responsável por anotar os exames, então a gente sempre tentava passar junto com a visita do médico. E esse paciente, ele tinha chegado na troca de plantões ali, e ele era um paciente, ele era um senhor de uns 60 anos, que ele foi internado por asma grave. Daí teve todas as visitas, ele e a senhora do lado foram os únicos que não receberam visita. Daí aquilo já te deixa meio assim, sabe? Pô, o cara tá na UTI, assim, não tem ninguém para visitar ele. E uma hora e meia depois, ele começou a ter uma crise muito forte. E daí nessa crise muito forte, juntou todo mundo no box dele para tentar ajudar, e ele começou a desesperar, ele não conseguia respirar direito, e daí você via ele se segurando na maca. E aquela coisa te dá aquela agonia de, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não posso. Tipo, às vezes tem aquela coisa, muita ajuda que não atrapalha. Então, se você não tá ali, se já tem uma pessoa cuidando de cada ponto que vai ser necessário, você não pode fazer mais. E a única coisa que eu vi foi chegar do lado dele. Eu nem lembro o nome dele, ó. Tipo, eu lembro muito do rosto dele, mas eu não lembro do nome do paciente. Eu lembro que eu só cheguei para ele e falei assim, olha, o senhor precisa se acalmar. Fecha o olho, respira, concentra na minha voz e eu vou te falando tudo que eles vão fazendo. A enfermeira pegava um acesso e falei assim, ó, ela vai te dar, você vai sentir uma picadinha no braço, ela tá tentando pegar o acesso. Tem outra enfermeira no teu outro braço, mas vai tentar pegar o outro acesso. Tem um médico que tá escutando ele falar. Eu falei assim, só que tenta respirar, vai respirando. Eu falei, fecha o olho. E ele fechou o olho e ficou me escutando. E foi respirando, porque daí eu acho que ele escutava o médico falar assim, não, já pega o tubo, a gente precisa entubar. E aquilo, gente, se você se coloca na posição do paciente, você pensa, você fica muito vulnerável ali. Sim. E você vai ficando mais ansioso, você pensa, não, e agora? Então, eu consegui acalmar ele não foi entubado. Então, para mim aquilo ali já foi, não sei se foi culpa minha, se não foi, se eu ajudei, se eu não ajudei, mas para mim, eu ajudei. Você ajudou. E é isso, eu lembro que ele me marcou bastante, eu tava ansioso para ver ele no outro dia. E ele tava com a máscara, né? Tipo, ele não podia tirar, porque ele tava com pressão positiva, para ajudar ele a respirar. Então, ele não conseguia falar. Na hora que eu fui embora, eu passei, fui me despedir dele. E dele pegava assim, fazia assim, ele apontava para mim, deu o quê? Ele apontava, falava meu nome. Daí eu falei o meu nome, dele foi, me deu um abraço, assim, tipo, ele se esforçou, me deu um abraço. Daí eu abracei ele, tipo, conversei ainda um tanto com a senhora do lado, por causa que eu precisava esperar da hora. Daí eu lembro que eu ficava assistindo TV com ela, conversando com ela. Aí eu peguei e falei, não, no outro dia eu quero vir ver se ele tá bem. Peguei conjuntivite. Não sei do desfecho. Até hoje. Até hoje não sei. Então, mas o abraço valeu. Valeu. Nossa, valeu bastante. Que delícia. Quando você sente assim que você faz a diferença, que o paciente agradece, é gratificante. É legal. Sim, e ele agradeceu do jeito que ele podia ali, Sim. né? Da forma que ele podia. Eu queria muito saber do desfecho dele. Eu lembro que eu mandava mensagem pro pessoal e falava assim, não, ele não tá mais aqui. Eu ficava, meu Deus. Você quase faz a gente chorar aqui. Não, gente. Caramba. Que experiências maravilhosas. É bom. E agora eu queria saber um pouco como que é a relação de vocês. Vocês já contaram um pouquinho, mas mais aprofundado, como que é a relação de vocês com os preceptores no dia a dia, assim? Eles são muito exigentes. Eu, particularmente, eu achei, assim, eu sempre tive a impressão deturpada, assim, dos cirurgiões, mas, como tu falou até, a doutora Isadora também, ela me deu muita oportunidade. Sim. Não só a doutora Isadora, como o doutor Peterson, doutor Nagai, o doutor Roger também, que é outro residente lá, muito, muito legal, muito gente boa. Inclusive, eu criei um laço de amizade com eles, assim, que eu agradeço muito por essa oportunidade deles poderem me abraçar lá na UPCAM, que eu até disse, vou assistir a aula da residência. Eles me convidaram para assistir e fui lá assistir a aula da residência com todos os residentes e o preceptor-chefe lá.
E, assim, acho que depois que eu fui mais ganhando uma amizade, confiança com eles, foi onde eles sempre me explicavam tudo que ia fazer e tal. Doutora Isadora sempre, numa tireoidectomia, ela dizia, ó, faz assim, pega isso aqui, me ajuda aqui. Teve até algumas ocasiões lá que teve uma cirurgia de emergência, que eu tava lá e eu nem tava nos meus horários que era pra mim estar, e eu disse, doutor. Aí o doutor Pérez estava lá, doutor, tô aqui. Tô disponível. Se o senhor quiser. Tô fazendo nada. Tô fazendo Não nada. tem nada pra fazer, nem tem prova pra estudar. Não, nem tem problema. Mas ele disse, calça a luva ligeiro, coloca a roupa aí, que agora a gente vai entrar no meio da cirurgia, que vai ser complicado. E eu entrei, foi muito bom, porque eu consegui ter uma experiência muito boa. E foi, nesse dia eu achei que ia ser só uma, foi 3 emergências. Depois saí de uma entrando em outra. Eu, ei, doutor, calma também. Mas foi muito bom. Acho que essa amizade, quando você tem com os médicos, deixa você mais confiante até para estar lá, instrumentar e ajudar. E você aprende muito, né? Você aprende muito. Então, acho que a minha relação, pelo menos, Pedro também, eu vejo ele lá, eu vi lá, era muito boa com os preceptores, residentes. Acho que conta muito e até hoje eu agradeço pela oportunidade que eles me deram. Você sente que tem esse apoio, então. É mais apoio do que cobrança. Muito mais apoio, sempre, muito. O Dr. Peterson, por exemplo, ele sempre, e Dr. Isadora, sempre deixava a gente o mais confortável possível. No primeiro dia, o Dr. Nagai disse assim, eu disse, doutor, hoje é meu primeiro dia. Ele disse, pronto, eu vou lhe dar um conselho. Hoje eu vou lhe ensinar tudo. Amanhã você precisa saber de tudo. Tá bom. Aí eu fiquei olhando tudo que ele fazia. Era Desespero. Farabel. Eita, pegava Kelly, me dá. Aí eu saí e fiquei, mas aí decorei, bicho. Tudo que ele ia, eu instrumentei no outro dia. E ele já, tá bom, hein? Tá legal já. Seguir os conselhos. Tô seguindo os conselhos. Essa é uma cobrança positiva. A Exatamente. gente aceita. Ali eu comecei na clínica, e aquela hora eu tinha comentado que eu comecei com uma médica muito boa. Eu comecei com uma médica na clínica, a doutora Carolina, e ela é uma médica que eu sinto que ela cobra bastante da gente, só que eu acho ela uma excelente médica. Eu acho que se um dia eu pudesse ser um médico tão bom quanto, sabe, vou ser muito feliz. Porque ela é uma médica que ela te cobra, só que ela entende a responsabilidade que a gente tem. Então, ela quer ver a gente melhorando. Ela fala, eu tô te cobrando, mas é porque eu quero ver você melhorar. Eu quero ver você melhorando, eu quero ver você atendendo bem seu paciente. E eu brinco que 2 semanas na clínica ali, as minhas 2 primeiras semanas de internato me deram um crescimento de 300%. Sabe aquela coisa do, cara, eu preciso mesmo. E é uma cobrança do tipo, eu quero melhorar, eu quero mostrar que eu consigo, sabe? Tipo, é alguém que eu quero mostrar que cada vez eu posso mais. Então, eu sempre tive uma relação tranquila, assim, com os preceptores. Eu não tenho muito aquele medo que a galera tem. Tipo, tem gente que tem medo do preceptor. Não vou falar isso, não vou falar que eu não sei. Gente, se eu não sei, eu não sei. Eu não tento enrolar, eu viro, eu falo. Eu levo na cabeça, mas é aquela coisa. É você assumir que você também tem falhas. Se você assumir que você tem falhas, que você precisa melhorar, você vai atrás e melhora. Cara, na cirurgia eu lembro muito do Dr. Júlio, cara. O Dr. Júlio, ele era o que mais perguntava. O Dr. Júlio também é de abdômen. Ele chegava e falava assim, pá, que é isso? Que é isso? Que é isso? Ele ia lá e se você respondia, ele, não, isso aí, boa, tá estudando. Amanhã, ó, você não sabe isso, amanhã você pega e me fala. Que legal. Cara, eu lembro que às vezes ele pegava, amanhã você pega e me fala. Eu ia lá e estudava, porque dava vontade de você chegar e falar assim, não, ó, doutor, eu fiz. Cara, e aí quando ele via que você fazia, ele ia lá e te dava mais oportunidade. Isso era muito legal, sabe? Eu acho que eles esperam isso. Então, eu não tenho muitas experiências, assim, para dizer que foram ruins. A maioria tá ali te apoiando, a maioria quer te ver crescer. Se eles te apertam de alguma forma de cobrança, é porque eles sabem que a gente precisa, que a responsabilidade é grande e que a gente precisa estar correndo ali o tempo inteiro. Sim. E com os colegas, assim, os outros internos, rola algum tipo de competição? Pelo menos. Limão. Eu acho que, pelo menos comigo, não percebi tanto assim, sabe? Eu não sei por quê, porque quando eu cheguei lá, eu
vi o pessoal, aí achei bom uma coisa que eu conheci mais pessoas, né? Pedro eu não conhecia, então, como o internato, ele abre essas oportunidades. Você conhece mais pessoas de outros períodos. Então, assim, eu acho que com meus amigos, eu sempre chegava lá, conversando, né? Eu gostava de conversar muito. Aí eu até conversei contigo no corredor lá e tudo, né? Falando. Já se conhecem, então. E eu acho que não, eu acho que, pelo menos da minha parte, eu percebi que meus amigos sempre estavam ali e tudo, a gente sempre se ajudava de alguma forma. E às vezes alguns não queriam ir instrumentar, assim, eu, não, tô aqui, tô disponível, quero ajudar. E eu sempre me disponibilizava, né? Sempre para ajudar eles também, né? Nunca tive, não, assim, acho que essa competição não. Sempre foi a relação de amizade e de ajuda um com o outro. Sim. É que é um grupo, né? Vocês são 4 ou 5 pessoas, aí fica nas escalas, né? Isso. Aí A tem que ter gente uma participa comunicação. normalmente em uns 4 a 5 pessoas. E dentro dessas 4 ou 5 existem outros grupos que a gente chama do grupão. Entendi. Que é o grupão da tua turma, que vai estar junto com o grupão da outra turma. Então, assim, os grupos, eles acabam... É que na cirurgia, eles têm uma maneira de se organizar um pouco diferente. A gente tem mais uma liberdade. E então, a gente acaba não estando sempre com o nosso grupo. Eles veem a gente de uma maneira mais individual. Então, hoje, meu grupo pode ser junto com o Gabriel e outras 2 pessoas. Amanhã, Legal. semana que vem, com outras pessoas. Então, a cirurgia, eu acho legal isso, porque a gente tem contato com pessoas dos 4 períodos ali do internato. Então, isso é muito bom. Nossa, Bem eu não bacana. sabia que rolava isso, essa Também não. integração, assim. É mais Aham. na cirurgia mesmo. É mais na entendi. cirurgia. Na cirurgia. No resto do internato, você acaba ficando mais com o seu grupo. Que legal. É. Cirurgia achei bom, achei. Eu tô percebendo que vocês gostaram bastante de cirurgia. Perfeito. Eles tinham que ter vindo escrito cirurgia. Eu ia até perguntar Coloca na qual edição, residência. assim. Eu ia até perguntar qual residência vocês querem fazer, mas, né? Tá bem na cara, assim. cirurgia. Spoiler. Ai, tá muito claro. Em algum momento, vocês já pensaram assim, se questionaram sobre desistir da faculdade? Tipo assim, olha, não dá mais, tô cansado, não é isso que eu quero durante o internato? Durante o internato. Eu pensei que você ia dizer do curso, porque no curso, no início, eu achei um pouco complicado. A nível Mas- básico, você fala? Aham, o básico acho que impactou muito. Mas acho que no internato eu não senti essa sensação. Eu senti a sensação de que eu estava vendo medicina de verdade. E acho que eu senti mais aquele impacto do medo e da responsabilidade, né? De atender, de trazer o melhor para os pacientes. Mas acho que aquela situação de, vou desistir não, porque eu já meio que já estou indo para a reta final, né? Aham. Então, acho que deu mais aquela empolgação, senti, né? Quando eu entrei. Eu entrei em salto coletivo. Eu gostei um pouco de salto coletivo. Só que eu acho que eu achava legal e tudo, atendi os pacientes, mas eu não tive tanto Olha o brilho. tu se empolgou mais com o salto coletivo. Eu já fiquei meio assim, calma. Então, eu acho que não é isso. Mas, cirurgia, pronto. Aí, De novo, cirurgia. Voltou. E você, Pedro? Então, eu comecei na clínica e eu tive uma situação que, cara, quebrou total minha confiança. Eu já sou uma pessoa insegura. E eu reprovei meu primeiro ciclo do internato. Então, assim, aquilo quebrou totalmente a minha confiança. Sabe, aquela coisa do, cara, não vou dar conta. Então, você se assusta e tudo mais. Eu lembro que que eu me senti muito mal. Eu conversei até com o preceptor da clínica na época, com o Dr. Cleito. Falei assim, doutor, não quero que o senhor veja como uma forma de... Como se eu tivesse levado o estágio pela barriga, assim. Não, eu me importo muito. Eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer prova. Tipo, eu sou muito ruim fazendo prova. E daí eu sempre ficava pensando nisso. Não, cara, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E foi um ciclo inteiro tentando reconstruir essa confiança que eu meio que quebrei no primeiro ciclo. Então, é muito bom a gente sempre ter amigos que estão ali com a gente, que ajudam a gente a construir. Então, nesse primeiro ciclo, eu sei que eu levei uma rasteira. No segundo, eu fiquei tentando reconstruir saúde coletiva. Eu já estava mais confiante, cirurgia foi. Então, assim, hoje em dia eu já estou bem mais confiante, eu já perdi um pouco o medo, já senti que eu consigo melhorar e que é aquela coisa. Um tombo hoje, para amanhã você se levanta e correr atrás.
Então é sempre tentar melhorar, mas nesse momento eu... Nossa, eu me dei... te dá, você pensa, né? Você sente mal, você pensa, pô, mas como que eu deixei isso acontecer? Tipo, nunca deixei isso acontecer na minha vida, nunca tinha acontecido isso antes na minha vida. Daí acontece, você fica, meu... Logo no internato, né? Logo no também. internato, logo no primeiro ciclo. Daí você fica, cara, será? Então, mas deu tudo certo. Vamos aí, vamos passar pela frente. Dá aquele desespero, mas depois passa. E é isso, gente. A gente tá chegando no finzinho do episódio. Então, eu queria finalizar com vocês dando um conselho para quem vai entrar no internato agora. Pode começar, vai, Gabriel. Eu acho que o conselho que eu daria para mim mesmo antes de entrar, né? Que eu percebi na prática o quão importante é. Acho que se disponibilizar para os doutores e não só para os doutores, mas para a equipe de enfermagem, para qualquer procedimento que aparecer, você sempre está disponível, porque muitas vezes eu acho que a gente, não por maldade, mas por às vezes uns desleixos, a gente às vezes pega no celular, fica mexendo ali e acaba passando algumas situações que você poderia conseguir aprender e ter mais uma experiência. Mas eu acho que essa situação de você falar com o preceptor e dizer, doutor, eu estou aqui disponível, eu queria aprender. E isso faz total diferença. Até porque o doutor quer isso da gente. E um exemplo bem básico é o doutor anestesista, que eu até nem falei. O doutor estava lá e o pessoal sempre dizia, esse doutor ele é complicado, porque ele faz muita pergunta. E aí fica quieto, não fala muito. E aí eu peguei e disse, mas eu queria aprender também, anestesia. E eu cheguei, doutor, eu queria aprender. Aí ele já lançou uma pergunta para mim, assim, me dê três características para uma ventilação difícil. Aí eu, doutor, eu falei tanta coisa, ele, tudo errado. Tá tudo errado. E todo mundo rindo de mim na sala, inclusive. Mas foi naquele momento que eu disse, doutor, eu não sei de nada mesmo. Então, por favor, preciso que o senhor me explique. Ele, chega aqui, senta aqui e eu vou explicar para você. Aí me deu todas as características e eu, doutor, muito obrigado. Só que aquilo, todo mundo tava meio que rindo de mim, todo mundo com medo um pouco, né? Mas eu acredito, não era uma risada mais pelo momento. Mas eu percebi algo diferente, que quando eu terminei de responder, ele saiu da sala, buscou uma gasometria e chegou. Gabriel, vê isso aí, o que é que tu acha? Eu, doutor, nem vou tentar. Eu não sei, me explica. E aí foi o dia inteiro, ele, vou falar como é que faz o cálculo da gasometria, para saber se tem acidose metabólica, respiratória mista. E foi isso. E aí eu acho que é isso, a gente se disponibilizar e falar com o doutor, dizer, doutor, eu quero aprender. Muito legal. Sim, Pedro. Eu acho que assim, se der medo, vai com medo mesmo, sabe? Aquela coisa, não perde a oportunidade. Esteja sempre aberto ali, não tenha medo de errar. A gente tá... Eu acho que agora ainda é a hora de errar. É a hora de você estar ali mostrando que você consegue e não parar de tentar melhorar. No momento que você você desiste assim, você parou com tudo. Então, não desistir de tentar, não assume que você não sabe, assume que você precisa melhorar, assume que às vezes você precisa se organizar melhor. Organização no internato faz muita diferença. Dá para viver no internato, dá para viver no internato, dá para estudar, dá para sair, dá para ser da IF. Então, curtam. Tipo, cada dia é um dia para aprender, cada situação é uma situação nova. Aprendam e até o último dia do internato a gente tá ali para aprender e para errar. Agora, Eu aproveitem. fiquei empolgada com o internato. Imagina Eu a pessoa que tá também. assistindo. Finalizamos aqui com conselhos maravilhosos, viu? Muito legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem topado estar aqui com a gente, né? E fiquem ligados que apesar da gente ter acabado de falar sobre o internato, a gente ainda vai continuar essa segunda temporada, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.